que atuaram na resistência ao regime militar e também foram presos. Você atuou no regime, na resistência, embora não tenha sido presa, mas sofreu bastante, teve que se autoexilar. Eu conheço muito sua história, a gente é amigo e tal. Então, eu acho que você é mais do que contemplada no perfil dessa história. Mas a nossa proposta, quer dizer, é uma história de vida, é a sua história de vida, suas memórias, quer dizer, não há, em princípio, assim, nenhum roteiro objetivo. Nós não temos nenhuma questão que queremos explorar. Está entendendo? Claro que dentro da sua narrativa a gente pode eventualmente pedir isso, ou pedir para você falar mais, ou explicar alguma coisa, mas não tem uma questão direcionada, está entendendo? Eu acho que isso é importante. Então, nós gostaríamos, então, nessa primeira sessão, vão ser várias, sim, essa entrevista, ela ficaria, você teria uma cópia, tanto da gravada quanto da filmada, uma cópia também da transcrição e da edição, e esse material seria, depois de autorizado por você, disponibilizado no site do nosso setor de história oral, como no site do Ministério também. Isso vai para o banco de dados do Ministério, mas também ficará ainda na universidade. Porque amanhã chega um governo e resolve apagar, a gente não perde esse documento, né? Bem, então, dando início, a gente começaria dizendo que entrevista com a professora Socorro Ferraz, do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, também diretora deste Centro de Filosofia e Ciências Humanas, para o projeto Marcas da Memória, em 25 de março de 2011. Participo da entrevista Antônio Montenegro, que estou falando, Pablo Porfírio, Márcio Ananias e Pedro Dantas. Bem, Socorro, então, você tem a palavra. Esse é o primeiro encontro dessa série de entrevistas. E, então, Socorro, que você gostaria de começar recordando das suas lembranças mais marcantes da infância, assim, que você selecionaria, que você gostaria de narrar momentos da infância que foram significativos. Veja, eu às vezes fico pensando qual é a minha primeira lembrança, né? Qual é a primeira lembrança com consciência, né? Eu lembro, a minha primeira lembrança, eu andando em cima de uma pequena construção na frente da minha casa, que eu acho que era abertura ou de esgotos, ou do calçamento, alguma coisa assim, e havia montículos de areia. E eu e mais um irmão, uma irmã e um primo, a gente andando em cima daqueles montes de areia, e a areia caindo e a gente caindo junto com a areia. Quer dizer, uma transgressão. Minha primeira lembrança é uma lembrança de transgressão. E a minha mãe gritando e chamando: venham, saiam daí, entendeu? E a gente continuava ali naquela brincadeira em cima daqueles montículos de areia. Essa é uma primeira lembrança, e eu acho que foi na cidade de Agrestina. Acho que meus pais moravam lá. E aí, depois essa lembrança sai e há uma outra da minha mãe se despedindo de nós, porque ela ia ter uma criança nova, uma nova criança em Caruaru, porque a cidade que nós morávamos não oferecia nenhuma confiança do ponto de vista da segurança médica, etc. E aí ela me deu um presente, ela me deu uma boneca de um material que se chama galalite, que nem hoje existe mais. Não é plástico, mas eu acho que era o que antecedia ao plástico. Era uma coisa que também não era louça, era uma coisa mais simples. E a boneca não se mexia, ela era rija e pintada, entendeu? Então me lembro também dessa lembrança, ela me dando essa boneca e eu ficando com uma pessoa que era de muita confiança dela, que era uma espécie de empregada, mas ao mesmo tempo uma pessoa que ela tinha muita confiança, vivia muitos anos na nossa casa. Bem, assim, da minha infância tem muitas outras lembranças também. A partir daí eu acho que eu já devia ter 3 anos e meio. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 3 anos. Então essas lembranças são anteriores aos 3, não é? Porque ela ainda ia nascer. Então tem lembranças muito antigas, eu acho.
E, bem, depois tenho lembranças da nossa mudança de Agrestina para Caruaru, e um vizinho, e no dia da mudança, menino atrapalha mais do que qualquer coisa, né? Então, o que mais as famílias querem é que alguém tome conta das crianças para que a mudança se dê sem acidente. E eu me lembro de um vizinho, um rapaz, devia ter uns 15 anos, brincando assim, fazendo uma espécie de corrupio, assim, com os braços. Então também são lembranças, e depois nós já passamos. E eu não gostava do lugar, porque o lugar era perto de oficinas de carro, e que batia muito durante o dia, que tinha carros machucados, naturalmente, aquilo me incomodava muito. Eu ainda não tinha 4 anos. Depois tem uma lembrança que foi muito forte na minha vida, foi quando a minha outra irmã nasceu, e aí eu já tinha 4 anos. Foi uma amiga, já morávamos noutra casa, e uma amiga na frente da casa me chamou e disse: Socorro, vem cá, me chamou. E eu parti da minha casa para a casa dela sem olhar o trânsito. E nisso um caminhão vinha e não me pegou assim, mas deu um freio tão forte, e a barra da minha saia ficou enganchada no para-choque do caminhão. Eu caí, mas por essa razão. Mas foi assim, muito, muito forte. E minha mãe, que estava de resguardo dessa minha outra irmã, levantou porque alguém gritou de casa: o caminhão pegou, socorro. Então minha mãe achou que eu estava morta, né? Um caminhão pegar uma criança de 4 anos. E aí minha mãe levantou e, quando me viu viva, me pegou e me deu uma grande surra. Então isso não posso me esquecer desse fato. Então foi um fato que eu já me senti duplamente penalizada pelo caminhão, que eu esperava que ela me abraçasse, mas ela me deu uma grande surra. Então foram 2 penas assim, dois momentos de sofrimento. Mas eu me sentia também culpada, porque ela estava de resguardo e eu tinha feito aquele susto. E no fundo eu terminei achando que eu merecia mesmo. Essas coisas muito confusas, né, da nossa cabeça. Bem, então as minhas lembranças são lembranças assim comuns, de ir ao colégio, de chegar, por exemplo, eu me lembro uma vez minha mãe nos ensinou as primeiras letras, e quando chegamos no colégio já fizemos um teste. Eu já entrei naquela classe que é de alfabetização, já estava assim, não era a primeira série, mas era o chamado, parece que tinha um nomezinho. Era uma classe que antecedia realmente ao primário, era uma espécie de pré-primário, uma coisa, mas era um ano só. E eu entrei nessa classe, mas eu já sabia ler. Eu já tinha, acho que 5 anos, mas eu já sabia ler. Ela ensinou em casa, ela ensinava as primeiras letras e eu já sabia ler. E no banheiro, uma vez, uma colega perguntou: você de onde é? E eu disse: eu nasci no navio, no Rio de Janeiro, nas águas do Rio de Janeiro. Não sei por que eu menti, não tinha nenhuma necessidade de mentir, de dizer que não era daquele lugar, né? Mas eu disse isso, quer dizer, quando eu penso nessa mentira, eu penso, menino gosta de mentir, gosta de fantasia, mas eu já devia ter uma vontade muito grande de sair, de ir para lugares que eu só ouvia falar. Tinha um parente nosso que morava no Rio de Janeiro, e quando ele vinha durante o carnaval, ele contava histórias maravilhosas. E era interessante porque, na época, o machismo nem se discutia, né? Porque era algo, digamos, dado, que ninguém podia nem pensar. E ele, que era casado, tinha filhos, mas eu achava muito estranho, porque ele se vestia de mulher, com peitos, com bunda, com tudo. E aquilo para mim era um choque, porque ele era homem, com filhos, com mulher, etc. E ele se vestia assim, se pintava. Eu achava aquilo estranhíssimo. Todo o carnaval ele vinha e contava as maravilhas do Rio de Janeiro. Eu atribuo a tudo isso, a essa fantasia, eu ter dito que tinha nascido num navio
nas águas do Rio de Janeiro, uma coisa muito fantasiosa. Bem, depois minha infância se deu de uma forma muito simples, muito comum. Muitos filhos, nós éramos 7, né? Ainda tínhamos os primos que vinham estudar na nossa casa e tínhamos uma situação econômica média, assim, não se podia fazer nenhum gasto extra. Nós tínhamos um sapato no início do ano, que era para as festas de Natal, Ano Novo, aquele sapato rendia até que o pé crescesse. Quando o pé crescia, passava para o outra filha que estava crescendo. Como éramos 4, então dava para ir aproveitando até a 4ª filha. Mas em junho tínhamos direito a um outro sapato. Se o sapato se fosse para o colégio, aqueles chamados sapatos de pulseira, a gente teria direito. Sapatos de pulseira? Pulseira, que é um sapato todo fechado e que tem uma pulseirinha em frente ao pé. Então, era obrigado, era um modelo obrigatório do colégio. E aquele sapato era aquele que a gente ia todo dia à escola. Então, em junho, se houvesse necessidade, se comprava outro. Se não, aquele teria que render para o ano todo. Tínhamos também roupas no começo do ano e no São João. Eram as roupas novas que tínhamos. E nada mais. Calcinha, que era uma coisa que 4 meninas gastavam muito, minha mãe costurava em casa as calcinhas. Então, fomos assim. E tínhamos uma tia que nos ajudava sempre. Essa trazia as novidades do Recife, se queríamos um vestido mais bonito, ela trazia. Então, foi uma pessoa que nos ajudou com os sonhos, com as fantasias das crianças, dos jovens. Isso ela fez muito. E, por sinal, ela ainda está viva, tem 101 anos, está lúcida. Mas, então, tínhamos, assim, a nossa casa era farta de alimentos. Mas, assim, tinha alimentos, tinha cama, tinha roupas para cada pessoa, mas era tudo muito limitado. Não tinha nada que fosse extra. Só se chegasse uma pessoa, etc., e tinha uma coisa extra. Minha mãe era cuidadosa, minha mãe era muito diferente do meu pai. Minha mãe era de uma família da Zona da Mata, uma família que foi... Vou tomar um pouquinho d'água. O avô dela foi um senhor de engenho em Alagoas, muito rico. E ele, quando eles chegaram, ele é da família Lins, Camelo Lins. Os Camelo Lins estão aqui desde o século XVI. E o donatário deu uma grande sesmaria que ia do Cabo até Alagoas. A parte da família da minha mãe ficou com essa parte de Alagoas, que é o Joaquim Camelo Lins. No começo, esses 2 irmãos Lins, um era Cibaldo Lins e o outro, esqueço agora o nome, um deles se casou com uma família Camelo, que era de cristãos novos, que era uma família de judeus. E eles se tornaram grandes senhores proprietários. Então, essa parte da família da minha mãe, realmente, quando meu avô resolveu, meu bisavô tinha esses engenhos, e esses engenhos eram 4 engenhos. E os primos dele, da família Lira, eles cometeram um crime na Paraíba e foram pedir ao meu avô um engenho para eles ficarem lá para a polícia não prendê-los. E meu avô deu um engenho e depois terminou vendendo o engenho. E eles eram muito trabalhadores e essa família do meu avô era muito lenta, tinha uma dinâmica muito menor, ainda só de engenho e tudo, e aos poucos eles foram comprando praticamente todas as terras, e é onde está hoje a usina dos Lira, que era a grande usina de Alagoas. Todas aquelas terras foram do meu bisavô. Então minha mãe vem de uma família assim. A tia dela, ela fala muito, eu conheci a tia Lica, quando ela casou, ela ainda trouxe uma escrava. E minha mãe conheceu essa escrava. É uma história que minha mãe conta, muitas histórias da tia Lica e da escrava.
e do marido dela, Joaquim. Então, assim, eu tenho um pouco o século XIX na minha cabeça e dentro da minha casa. Minha mãe representava isso. E minha mãe era uma mulher, assim, como a gente poderia dizer, fina. Ela sabia, ela era uma pessoa pobre, mas ela se tornou pobre, mas ela não foi de nascimento pobre. Então ela tinha, assim, muitas... ela sabia o que era delicado, o que não era. Ela nunca perdeu a delicadeza, o que é muito importante na vida, a pessoa não perder a delicadeza da vida, das coisas. Então ela... Quando meu avô, o pai dela, resolveu se casar com a mãe dela, que era da família Torres Galindo, o meu bisavô o destituiu de todos os bens. Então, porque era uma família inferior e eles não queriam casamento. Então ele perdeu tudo e assinou um papel que não queria nada. Então, porque eles tinham uma propriedade onde eles, em São Bento do Una, onde o meu bisavô, com todos os filhos, passavam o inverno, porque lá onde eles moravam, São José da Laje, era muito frio no inverno, muito úmido. Então eles vinham para essa propriedade, que era uma propriedade de gado deles. E foi aí que meu avô Antônio conheceu minha avó Ana, que era da família Torres de Galinha. E começou o namoro, ele era muito jovem, tinha 18, 19 anos, quis casar e meu avô não consentiu e desertou. Desertou mesmo. Entendeu? Ainda pagou uma passagem para ele ir para o Paraná, onde ele tinha um irmão lá no Paraná, e o meu avô Antônio e um outro irmão dele. E o outro irmão queria ir para o Paraná, fazer a vida lá, e meu avô ir junto, para se livrar deste casamento. Quando chegou no Recife, o meu avô vendeu a passagem e voltou para São Bento do Una e se casou. Então, o velho Joaquim tomou isso como uma grande afronta e o deserdou para sempre. Então meu avô começou a vida do nada. Depois, a mulher dele era muito trabalhadora e é um outro tipo de família que tem um sentido prático da vida e um sentido do fazer com as mãos. É muito diferente. Isso eu vi dentro da minha casa, assim, da casa do meu avô. Então ela foi trabalhar com ele. Eles montaram um fabrico de sapatos e minha mãe disse que meu avô não sabia nada, porque tinha estudado com professores dentro do engenho, depois tinha ido para um colégio interno, voltou, não sabia nada com as mãos, mas a mulher sabia muita coisa. Então eles começaram a fazer sapatos, a fazer isso, a fazer doces, a fazer isso. Então essa família, essa mulher, tinha uma memória e um conhecimento do prático da vida, do fazer as coisas. Mas ela trabalhou tanto que quando ela tinha 29 anos, ela teve tuberculose e morreu. Ela se casou, tinha 17. Então ela morreu e deixou 5 filhos. Então ele ficou enlouquecido, ele não sabia o que fazer com 5 filhos. E aí ele se casou com a sobrinha dela, que já tomava conta das crianças desde que ela adoeceu. E esta mulher tinha este mesmo sentido. Então eu digo que é um sentido dessa família, que era uma família simples e que vivia, eles eram artesãos, eram trabalhadores, era um outro mundo, era o mundo do trabalho, que meu avô não conhecia e não conheceu nunca até morrer. Nunca. Adorava geografia, lia todo dia os jornais, mandava comprar os jornais no Recife, esperava a chegada do ônibus, né? Naquele tempo se chamava a sopa, que chegava, para ele ler aqueles jornais, acompanhou todas as guerras pelos rádios, por tudo. Era um outro mundo, não era o mundo do trabalho. Era o mundo do intelecto. Se a gente puder separar isso do trabalho, que eu digo é do trabalho. E essa minha avó, segunda, essa mulher, disse, vamos montar uma fábrica de queijos, de laticínios, e num lugar que tenha uma bacia leiteira. E daí eles foram para Altim. E ali há uma bacia leiteira, havia na época, e ele se tornou o primeiro industrial de laticínios de Pernambuco. Uma fábrica que se chamava Fábrica Esperança. Eles vendiam, eles faziam queijos,
manteiga e vendiam para todas na época, o que era importante. A polícia militar que comprava, todos os hospitais compravam. Então ele se tornou um homem rico com o trabalho, e ele tinha um pouco de tirocínio. Era um homem assim muito correto nas questões, fazia política de forma muito inflamada, era ligado ao PSD da época, um partido bastante conservador. E ela sempre foi aquela mulher do trabalho. Então eu tive esses dois mundos em casa, né? Esse mundo do trabalho, o mundo da minha mãe. Minha mãe tinha esse sentido prático da vida, tinha. E aí vem meu pai, que é uma outra realidade. Então vocês têm uma realidade da minha mãe, que foi essa, né? E a realidade do meu pai, que é um homem do sertão. Então é outro mundo. Meu pai foi filho único de um casal. A mãe dele se chamava Maria, e os pais dela tinham propriedades em floresta. E ela estudou aqui num colégio chamado Pritanil. Era um colégio assim, né? E as pessoas que tinham posse mandavam seus filhos estudarem aqui. E quando ela estava internada aqui nesse colégio, ela era interna, houve uma grande luta de famílias por terra. E a família dela, os pais, todos foram assassinados. Ela era filha única e sobrou um tio. Esse tio também foi assassinado. E a mulher do tio depois foi nessa outra fazenda com os seus capangas e matou a todos. É uma história de luta por terras, de crimes, de traições, é uma história muito complicada. Ela então não pôde mais voltar para readquirir suas terras, nem assumir nada. Ela ficou na casa de uma pessoa muito amiga da família dela, em Triunfo. E lá ela conheceu um rapaz que era 12 anos mais novo que ela, que se chamava João, com quem ela casou, que foi meu avô, e que era filho de um Ferraz com uma índia Funiô. Então ele era um caboclo. Mas além disso, ele era como se chama? Aquele que dirige o trem. É o maquinista. Então a Great Western já estava estabelecida aqui e já tinha um caminho até o sertão. E ele era o maquinista desse trem que ia até o sertão. Passava por Triunfo e ela provavelmente conheceu, porque naquela época você tem a grande novidade era ver o trem chegar, né? As moças, os rapazes, ver quem chegou, quem foi, né? Sempre há muitas poesias, muitas histórias com o trem nas cidades. E lá ela conheceu esse rapaz, que era o maquinista do trem, e depois descobriu que chegavam a ser parentes, porque ele era filho o pai dele era da família Ferraz, então eles eram parentes, e se casaram. Ela era 12 anos mais velha que ele, e nasceu meu pai. Eles tiveram vários filhos, mas nunca não conseguiram criar, morreram logo, mas só ficou meu pai. Então meu pai foi um filho único. E então mas a mãe dele morreu também tuberculosa quando ele tinha 6 anos. Então ele ficou sem mãe, né, com um pai que era uma pessoa também do mundo do trabalho, mas não era uma pessoa assim, ele era muito rude. Eu o conheci muito. Ele era muito engraçado, mas ele era muito rude. E as pessoas que conheceram minha avó, por exemplo, minha mãe conta isso, a gente tira um pouco de desconto, porque minha mãe não gostava dele, do sogro, mas ela diz que esse casal que hospedou minha avó, disse que ela nunca deveria ter se casado com ele, porque havia um desnível intelectual muito grande. Ela era uma pessoa muito, assim, sabia ler, escrever muito bem português,
sabia espanhol, tocava bem violão. Quer dizer, ela tinha uma outra formação. Eu acho que foi essa formação, meu pai deve ter tido essa genética, porque meu pai também não foi do mundo do trabalho. Então você tem, assim, do mundo do trabalho, você vê que tem várias partes da família que formaram, mas eles dois. Né? A minha mãe foi mais, assim, eu via pelo sentido prático da vida, que ela era mais assim. Então, quando ela foi se casar com meu pai, aí vem a questão. Aí meu avô materno não queria, porque meu pai era militar. Então, meu pai, durante muito tempo, trabalhou com o pai dele numa fazendola que eles tinham em floresta, mas depois veio toda aquela confusão com o Lampião, com todo aquele mundo, né? Do interior, do sertão, e ele resolveu sair e veio com os primos sentar praça no Recife, na polícia. E ele aí, quando ele chega em São Pedro do Una, que minha mãe já conhece, né? Ele já era cabo da polícia militar, ele já tinha um cargo, comandante do que eles chamam, comandante local da quantidade de praças que tem um nomezinho próprio. Regimento não? Do regimento, não é o regimento, porque o regimento é uma coisa maior, mas é o comando do destacamento. É isso aí, comandante do destacamento. Pronto. Aí meu avô não queria, porque ele era militar, e ele não queria, e foi muita confusão, mas terminaram depois se casando, e aí começa de novo, né, os 7 filhos e tudo isso. Bem, eu acho que é uma explicação assim para entender, porque muitas vezes eu quero entender como é que eu sou. Então eu sou tudo isso, né? Eu sou desses dois mundos se cruzaram. E o mundo do meu pai é o mundo do sertão, é o mundo da olho por olho, dente por dente, não levar desaforo para casa, né? Muito severo. A mesa, por exemplo, ninguém falava, só se ele perguntasse alguma coisa. E ele ficava jogando com a gente. Ele era muito, assim, muito intelectualizado, ele lia muito, ele adorava ler dicionários. Minha mãe achava aquilo odiento, como é que uma pessoa gosta de ler dicionário. Ele gostava, ele escrevia muito bem, ele era poeta, o sexto. Ele era um poeta assim, ele fazia versos com muita facilidade, numa roda assim, essas coisas. Ele fazia versos com muita facilidade, ele era agradável, mas ele era de uma violência sem limite. Se alguma coisa o ofendesse ou ele se sentisse, ele não tinha limite, entendeu? Na resposta. A resposta era sempre maior do que qualquer ofensa. Então ele era, assim, eu tenho essa imagem dele. E também era em casa, assim. Aí ele ficava em casa brincando de charadas com a gente na hora da mesa. Então ele dizia, mate essa, mate aquela, uma sincopada, uma assim, outra assim. Então, para os que não gostavam, aquilo era um tormento, porque passavam por burros, né? Por não saberem, por não serem espertos. E eu e um irmão a gente matava. Eu e o irmão, e os outros não. Então ficava um ambiente sempre assim, de diferença entre as pessoas. Mas isso também não fazia com que ele gostasse mais. Por exemplo, minha irmã Ana Maria nunca matava uma charada, mas era a preferida dele. Quer dizer, eu não sei por que ele fazia isso, talvez para despertar na gente alguma coisa, ou ele mesmo se mostrar, pode ser. Mas era assim, era minha mãe. O que acontecia entre nós não contava para ele, porque se contasse, o castigo era pior do que qualquer outra coisa. Quando eu quis estudar no Recife, ele passou por um problema muito sério. Primeiro, meu irmão já estudava aqui.
E ele achava, ele se sentia, ele tinha um certo orgulho, ele era vaidoso, queria que eu viesse estudar, mas ao mesmo tempo era uma ofensa muito grande, porque uma filha sair da sua casa para vir estudar no Recife sozinha, significava que ele estava desmoralizado. Era o sentimento que ele tinha, de desmoralização, entendeu? Quer dizer, um mundo, que é o mundo do sertão, não é um mundo que os pais tinham um poder de vida e morte sobre os filhos, né? De dizer do destino, de tudo sobre os filhos. Eu tive toda essa minha adolescência sob esse poder. Agora, eu venho para cá e 3 meses depois eu já me filio à Juventude Comunista. Então vocês imaginem como foi isso, né? E quando você veio, ficou hospedada onde? Inicialmente, eu tinha uma tia aqui, que eu não queria ficar na casa dela, por muitas razões. Eu queria ficar na casa da universitária, porque eu tinha uma amiga que era da casa da universitária e eu sabia da existência. E aí, quando eu falei para ele disse que não, ou eu ficava na casa da minha tia, ou não. Enfim, ele começou a dizer, você não vai estudar no Recife. Aí meu avô, que ainda estava vivo, que ele ouvia, meu avô materno, teve uma conversa com ele e disse que ele estava dando um testemunho de completo ignorante. Meu avô era muito delicado, mas foi muito duro com ele. E disse, pelo menos você deve deixar que ela faça o vestibular. Depois você decide com mais calma, mas você não pode proibir que ela faça o vestibular. Meu avô foi por partes, era um homem muito inteligente. E aí ele disse, tá bem, então ela faz o vestibular, mas isso eu resolvo depois, se ela fica ou não. Então eu fiz, passei, aí ele ficou orgulhoso, porque eu passei em primeiro lugar da minha turma, ele ficou num orgulho, ele era vaidoso, ficou muito vaidoso, aí o problema era depois onde eu ia ficar. Aí eu fui com ele à casa da universitária, e a presidente da casa era filha de um amigo dele da cidade de Bonito, que ele tinha muito respeito, também era uma família muito tradicional e tudo. Aí ele foi vendo que isso não era nenhuma forma das mulheres quererem se tornar independentes para, sei lá, para fazer o que quisesse, sexualmente, moralmente. Ele foi vendo que era um ambiente onde só havia mulheres, os rapazes não entravam. E foi engraçado porque 10 horas da noite para as pessoas do interior é 4 horas da manhã, naquela época. E ele perguntou, e a entrada aqui, a que horas é a última entrada? Aí eu fiquei, pronto, eu disse, agora eu perdi tudo. Aí Clecinete disse, Clecinete é irmã de Maria de Lourdes Lira, é historiadora. Ela também, ela fez geografia e história, Clecinete. Aí Clecinete disse, infelizmente, é só até 10 horas. A gente está tentando aumentar essa hora. Pronto, agora eu me acabei aqui. Acabou o vestibular, acabou qualquer coisa. Ele fechou. O quê? Às 10 horas? E você ainda está achando pouco? Não, senhor, porque tem pessoas que têm aula até mais tarde, não sei. Deu uma desculpa, ele disse, mas isso já é muito tarde. Eu disse, sim, mas isso não significa que eu tenha que usar até 10 horas. Eu saio da universidade às 6, eu chego e depois não vou sair. Mas bem, enfim, eu consegui e fui para a casa da universidade. Então isso para mim, aí começou realmente a minha vida como pessoa, como indivíduo, entendeu? Como uma pessoa que pensa, que estuda, que pode ter a sua liberdade de ir, de voltar. Eu trabalhava a manhã toda, trabalhava das 7 às 13, depois eu pegava um ônibus até a Fafiquinha, fazia um pequeno lanche e depois ia para a universidade, para a minha aula e depois voltava para casa, estudava à noite. Mas assim, foi uma vida difícil, né? Ele disse logo que não poderia me manter aqui e que aí eu consegui um trabalho. E que trabalho foi esse, Socorro? Foi um trabalho que havia uma oferta nesse tempo nos institutos de assistência, aqueles IAPs. E havia uma verba, me lembro, a verba se chamava Verba 30, que era para estudantes. E eu me candidatei e
e fiquei com um lugar desse. Me lembro que muitas pessoas hoje, por exemplo, o pai de Rubem Valença era meu colega. Nós trabalhávamos era estudante de direito, trabalhávamos na procuradoria, então a gente via os processos, a gente dava alguns pareceres mais simples, mandava para os procuradores já mais ou menos prontos, entendeu? Trabalhava. Socorro, aí voltando, você se prepara para o vestibular em Caruaru, como é que foi isso? Foi difícil, porque nessa confusão toda de vir ou não, não é? Primeiro, eu fui aluna até a oitava série, eu fui uma aluna, eu diria, comum. Assim, eu sabia que eu não era uma pessoa com dificuldade, eu não tinha nenhuma dificuldade, mas eu estudava pouco, até a oitava série. Quando eu entrei no primeiro ano, porque o colégio tinha concurso pedagógico, não tinha o curso científico, o curso científico era no outro colégio, que era misto, e ele não consentiu que nós fizéssemos o curso científico, nem eu nem a minha irmã, tínhamos que fazer o pedagógico. E nesse ponto minha mãe estava de acordo com ele. Porque na sua praticidade, na praticidade da minha mãe, ela queria que todas as filhas fossem professoras, tivessem um lugar de trabalho, um cargo, um vencimento, um dinheiro por mês, mas que todas se casassem, tivessem filhos e fossem muito felizes assim. Ela não queria mais do que isso. Mais do que isso era desnecessário. Então, eu quando fui fazer o pedagógico, e aí no primeiro ano, foi como eu tinha 15 anos, foi como se eu tivesse amadurecido, como se abriu minha cabeça naquele momento. Eu fui uma das pessoas mais estudiosas até o terceiro ano. Eu tinha notas ótimas, era 9, 9,5, entendeu? Notas muito boas. Como eu lia muito, porque meu irmão mais velho, o Booker, lia muito. Mas ele era proibido de passar os livros para nós, por mamãe. Por papai não, por mamãe. Papai era de leituras. E ele tinha um birô e fechava a chave, o birô. E eu, pela madrugada, abria, eu tinha um grampo que abria a gaveta dele. Outra transgressão violenta. Então eu abria aquela gaveta, tirava os livros, eu li. Aos 11 anos eu comecei a ler Graciliano Ramos. Quando eu tinha 12, já tinha lido tudo de Graciliano que caiu naquela gaveta. Entendeu? Algumas coisas eu nem compreendi, porque eu li o conto Paulo, não sei se vocês conhecem, aos 11 anos. É impossível uma criatura aos 11 anos ler que Paulo é um câncer. E eu fiquei atrapalhada no final, quem era o Paulo. E depois o câncer não era uma doença tão comum, não é? Interessantíssimo o conto. Mas assim, eu li muita coisa. Eu li Dostoiévski quando eu tinha essa idade, 12 para 13 anos, li Tolstói, li Graciliano, li Jorge Amado. Então tudo que meu irmão lia, que ele era mais velho, 6 anos do que eu lia. Mas eu não podia falar. Eu não podia dizer a ninguém o que eu estava lendo. Eu lia pelas madrugadas, de preferência no banheiro. Porque se alguém chegasse, eu dizia, eu estou no banheiro, a luz acesa, né? Vinha ao banheiro. Escondia o livro em algum lugar, os bancos eram grandes na época. Mas eu tinha uma das maiores invejas minhas, já quando eu tinha 16, 17 anos, era não poder ir com meu irmão para aqueles bares onde se discutia tudo que se lia. Então eu fui muito triste com isso, eu tinha muita tristeza, porque eu vi os amigos do meu irmão mais velho, eu não falo dos outros dois porque eram muito pequenos ainda, eles tinham uma leitura muito boa, eles liam tudo de literatura russa, francesa. Eu li Stendhal, eu tinha 16 para 17 anos, quando eu li O Vermelho e o Negro. Quer dizer, mas era uma leitura abafada, eu não podia falar daquilo, não podia comentar nada, não podia comentar. Então, isso, como a minha condição feminina, foi terrível para mim. Para o meu desenvolvimento, a minha condição feminina foi uma coisa que me atrasou muito. Se eu tivesse sido um rapaz, um homem, eu teria me desenvolvido muito mais, porque
essas leituras todas, a gente tem que discutir com alguém, ouvir, melhorar o que você pensa daquela leitura. Às vezes tem coisas que você não percebe, o outro percebe, não é? E aí havia, né, em Caruaru, um rapaz chamado João Belmiro, que ele foi um rapaz muito rico, herdou uma fortuna, estudou só até, eu acho que só fez o segundo grau. Depois os pais morreram, ele ficou trancado numa casa e ele passou 2 anos lendo. E ele leu tudo, de Marx, tudo que caía. Comprou livros e depois começou a beber e a comunizar toda a juventude. Então a juventude tem por João Belmiro um grande afeto, ele já morreu. E ao mesmo tempo tem um respeito e uma gratidão, porque foi ele que introduziu toda essa juventude. Diogo Martins Bili, Fernando Florencio, Aloysio Magalhães? Não, Aloysio Falcão, um mundo, Arsênio Gomes. Foi ele que introduziu todas essas pessoas, essas leituras todas, foi o João Belmiro. E eu conhecia João Belmiro, ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, mas nunca me sentei, só depois de casada. Veja que é o casamento para uma mulher assim, né, numa situação, é uma libertação. E se você não casa com uma figura que vai repetir seu pai. Só depois de casada eu pude me sentar, eu, Fernando e João Belmiro e os rapazes da minha época e antes de mim, numa conversa maravilhosa como a gente tinha em Caruaru. Entendeu? Então, assim, acho que eu fui na contramão sempre. Sempre estava na contramão. Ô, Socorro, e nesse período, antes de você vir para Recife, você já tinha percepção das coisas políticas? Como era? Eu tinha, porque meu pai, em 1951, meu pai, por exemplo, esse meu avô materno era do PSD. O pai dele não fazia política, era um homem muito rude, não tinha nada assim, política na cabeça. Mas meu pai era da UDN, do Lenço Branco, daquele mundo assim reto da UDN. Mas depois, ele tinha horror à ditadura Vargas, meu avô materno adorava Vargas, então eles tinham discussões boas e eu ouvia aquelas discussões. As discussões eram numa mesa, não tinha luz elétrica em Altino, quando a gente ia nas férias, tinha um grande candeeiro no meio da mesa e as discussões eram assim. E meu avô às vezes se irritava. E uma vez aconteceu uma coisa, eu fiquei ouvindo, e uma vez ele disse, mas o que, Ferraz? Quando ele fez assim, apagou o candeeiro. Tinha uma manga de vidro. Aí quando ele apagou o candeeiro, quem estava, os meninos que estavam assistindo, eu e mais primos e irmãos, a gente caiu na risada. Foi muito engraçado aquilo. Aí depois os dois caíram na risada também e se acendeu de novo o candeeiro. Mas meu pai, com a volta de Getúlio, em 51, sim, Agamenon era o governador. E eles dois, meu pai e Agamenon, tinham uma relação cordial e de ódio ao mesmo tempo. Cordial, porque eles eram, meu pai, apesar dessa família ser de Floresta, mas como ele teve esses crimes todos, ele terminou nascendo em Serra Talhada. A mãe dele não voltou mais para morar em Floresta e morava em Serra Talhada quando ele nasceu. E Agamenon também é de Serra Talhada. Eu esqueci de dizer que o meu avô paterno se casou com uma prima de Agamenon, Godoy, que a gente brincava muito na nossa família, dizendo que toda a inteligência dos Godoy ficou em Agamenon, porque todos eram muito bons. A gente tirava isso pela nossa avó Torta, que era marinha. Eu nunca vi uma criatura mais, entendeu? Basta dizer que as crianças percebiam que ela não raciocinava. Aí a gente atribuía isso tudo, como toda a maldade do mundo, aos Godoy, né? Não era nada, era tudo os Godoy. Então, papai tinha uma relação forte com a Agamenon. Quando a Agamenon assumiu, sim, aí papai
com a UDN, ele tinha muito prestígio em Caruaru, como militar, muito prestígio. E ele então foi sondado por um homem que era o Pedro, era um homem que era muito ligado ao UDN, se ele não queria se candidatar a vereador. Ele disse que se candidataria a vereador. Terminou se candidatando, mas se candidatou pelo PTB, que era um partido recente, e ele tinha mais chance de ganhar. E tinha uma coligação com a UDN. A essa altura estavam coligados. E ele teve uma votação muito grande como vereador. Então, é muito engraçado, porque foi na noite que Miguel nasceu. Ele saiu de casa e disse à minha mãe: eu vou me candidatar a vereador. Aí minha mãe disse, ficou assim, assustada com isso. Como? Ele disse, depois eu lhe conto. Quando ele voltou, Miguel tinha nascido. Aí ele disse, esse menino já é filho de vereador. Então ficou aquela brincadeira. Enfim, ele foi candidato, foi eleito e foram eleitos 6 vereadores da UDN, 6 vereadores do PSD e ele único do PTB. Então ele era o fiel de balança lá. Aí Agamenon chamou e disse que ele disse, olha, Ferraz, eu tenho para você grandes planos. E começou a oferecer todos os planos do mundo. E quando terminou, ele disse, você pegue seus planos, que eu não me interesso por eles. Eu não vou apoiar o PSD, porque ele queria que papai votasse com o PSD. Papai não, disse que não votaria, ficaria com a UDN. E aí, Agamenon ficou com ódio disso. E eles fizeram um plano, pegaram um vereador da UDN, deram uma viagem à Argentina, a esse vereador, com muitas mulheres, porque a fantasia da época era ir para a Argentina e pegar uma mulher loura argentina. Essa era a grande fantasia dos homens. Entendeu? Perfumes, tango. Era uma fantasia que eu ouvia isso dos homens. Né? Tudo que eles contavam. Você não ouve assim os homens quando vão a Miami, não sei aonde, a Nova York, né? Homens e mulheres hoje. Aí eles contam fantasias, né? Etc. Mas essas fantasias eram fantasias também sexuais. Ir para a Argentina, para Buenos Aires, dançar um tango, pegar uma mulher loura daquela, aquilo era o máximo, uma noite com uma criatura daquelas. E afinal, eles fizeram isso com esse vereador da UDN, e ele, quando voltou, renunciou. Ele ganhou um dinheiro, ganhou essa viagem e renunciou ao cargo. E aí o PSD passou a ter maioria, porque era 5 lá, papai votando com mesmo, mas era 6 e 6, mas aí eles conseguiam sempre que alguém da UDN votasse com ele. Então, realmente ficou uma coisa. E isso foi algo que nos trouxe assim. A gente viu que a política era, que diz a Hannah Arendt, é a mentira por princípio. Porque uma coisa você tem a mentira por conveniência, mas existe na política algo que foi se concretizando, né, que é a mentira por princípio. Então isso eu já percebi tudo isso. Isso foi em 51, 52, depois no governo do Barbosa Lima Sobrinho, que foi, depois de Agamenon, foi Barbosa Lima Sobrinho, que Agamenon morre, né, durante o governo. Mas mesmo assim, o papai ficou com muita raiva dele, mas eu me lembro que no dia que Agamenon morreu, nós exultamos em casa. Agamenon morreu! Ele chegou feliz da vida. O colégio suspendeu as aulas e nós chegamos, isso foi em 54, nós chegamos contentíssimos que Agamenon morreu. E meu pai teve uma atitude, não quero ouvir isso, vocês não sabem o que estão dizendo, Agamenon é um estadista, eu sei que foi uma água fria. E a essa altura também Getúlio já tinha voltado ao poder, e meu pai, como era do PTB, já começou a ter muitas simpatias por Getúlio e a entender melhor o nacionalismo. Então ele já a essa altura era uma pessoa melhor politicamente, já era nacionalista, não era só a UDN, não era só a questão da limpeza, do lenço branco,
de não fazer falcatruas, mas era uma posição diante da nação e diante das outras nações. Aí ele começou a ler, realmente ele passou a ter uma posição muito consciente sobre o que era o país e começou a ter uma atuação boa politicamente nesse sentido. E nós também acompanhávamos aqui. Aí vem o governo de Barbosa Lima, e nesse governo houve uma grande perseguição aos comunistas. E muitos dos amigos do meu irmão mais velho, eles eram do Partido Comunista. E alguns foram presos. E meu pai ficou horrorizado, porque ele viu como a polícia os tratava, e eu tenho a impressão que nós conseguimos, meu pai principalmente, tirar alguns do Caruaru e esconder para que não fosse preso. Então, a partir daí, eu lembro perfeitamente que eu tinha 14 anos, que essa questão apareceu na hora dessas prisões aos comunistas. Assim, eu realmente tomei um partido naquele momento, entendeu? E foi o partido da esquerda. Até então, eu não sabia muito das coisas, só tinha essas leituras assim, sobre ricos e pobres, não é? Poder, mas aí a partir daí eu comecei a ter uma ideia mais, como se diz, mais clara de que havia, além da UDN e do PSD e do PTB, um outro partido que representava outra coisa, e que era um partido na ilegalidade. Aí eu já, aos 14 anos, já comecei a ter essa visão. E aí você vem para cá. E seu pai continuou vereador? Ele foi vereador várias legislaturas, depois ele foi candidato a prefeito, e aí ele foi candidato a vice-prefeito com o Sigismundo, o prefeito de lá, e ele teve mais votos que o prefeito, mas muito mais votos que o prefeito, porque você votava, naquela época você votava vice, né? Ele era uma pessoa muito querida na cidade, muito respeitada, e também pela limpeza. Ele era uma pessoa limpa, ficha limpa, entendeu? Dinheiro, essas coisas, safadeza, não era com ele. Mas também continuava a ser aquela pessoa violenta. Era fogo na roupa. E ele continuava na Polícia Militar? Não, aí ele pediu uma licença sem vencimento da Polícia Militar. Ele já era oficial, pediu uma licença sem vencimentos. E aí ficou na política? Ficou na política. Aí depois ele foi candidato a prefeito e ele tinha muita chance de ganhar, mas ele teve uma doença grave que não se descobriu. Ele ficou no hospital mais de 4 meses e foi exatamente o período que antecedeu a política. Aí o pessoal Lira, que era candidato, o João, veio, fez um acordo com ele para ele apoiar o João Velho. O Lira, pai do que hoje é o vice-governador, o pai do Fernando, que fizeram da UDN lacervistas, mas lacervistas mesmo. E o meu pai terminou tirando a candidatura dele, porque ele estava muito doente, e estava à morte quase. Mas depois, engraçado, eu já era noiva de Fernando nesse período, acho que ano foi 59, por aí. E aí Fernando foi vê-lo com um colega. E aí pediram um exame especial que nenhum médico do hospital militar tinha pedido, e descobriram que ele tinha uma bactéria terrível, mas que ninguém tinha pedido esse exame. Aí começaram a combater essa bactéria e ele conseguiu sobreviver e saiu bem, e ainda durou muitos anos depois disso. Bem, aí depois disso eu venho para cá, né? Em 58 eu vim para cá, eu estou na FAFICUM, e um colega meu de Ciências Sociais disse: olha, você, assim, sem mais nem menos, não sei se por conversas na hora do restaurante, né? Sempre tem conversa, sempre tem eleição, tinha a eleição do Cid Sampaio, né? Tinha a eleição, e Amaro Quintas, que era uma pessoa, assim, não era assim, era um liberal, mas muito mais para a esquerda. E ele ficou
contra Cid Sampaio, ele ficou com o outro, com Jarbas Maranhão. E para nós foi uma surpresa enorme Amaro apoiar Jarbas Maranhão. Amaro dizia que apoiava porque não apoiava o Zinê. E por essas discussões todas na campanha, então fui me aproximando. E aí um colega meu disse, tem uma reunião, tem um ativo. Jarbas Maranhão estava apoiado por quem? Pelo PSD. Porque os dos negros sempre ficaram com a UDN. Sempre. Aí, mas havia uma outra força que era o PTB, né? Que era uma força razoável, com um senador, que era o Barros do Carvalho. Era uma força que estava apoiando também o Cid, uma coligação. E a frente do Recife já tinha se organizado? Já tinha se organizado. Já tinha se organizado, exatamente. Que aí era o PSB, o PCB, mas era ilegal, né? Não aparecia, mas sempre tinha voto através de um partido que era dirigido por Barros Barreto, que ele abria essa legenda para, não me lembro se era, acho que era o PTI, depois eu vejo isso direitinho para vocês. Mas era um partido que abria a sua legenda para os comunistas, se elegiam sempre por ele, por esse pequeno partido. E aí eu fui a esse ativo do partido, me lembro onde foi ainda, foi em Bebinho Salgado. Lembra onde é Bebinho Salgado? Aqui no Dois Irmãos. É? E lá tinha uma discussão política com o pessoal do partido, com o secretário da juventude, muitas pessoas, muitos jovens, mas muitos, mais de 50, 60 jovens estavam lá. Depois teve uma feijoada, depois teve um banho de piscina e eu fiquei organizada, eu era uma pessoa do interior, como é que uma pessoa come uma feijoada e vai tomar um banho de piscina? Eu pensei, eles vão morrer agora. E foi assim, e aí fui fazendo amizades com as pessoas. Ali a juventude era uma coisa muito interessante. A gente tinha estudos, eu me lembro de um curso muito bom, logo depois que Mário Alves veio dar aqui, da juventude, toda noite, mais de uma semana de curso, eram os cursos de marxismo, né, o início do marxismo. Era uma coisa muito organizada, o partido, muito bem organizado. E você começa, como era digamos assim, ser parte da juventude? Que compromissos tinha? O partido se organizava por células, né? Você tinha as células da juventude, que em princípio era nas universidades, nos colégios, ou mesmo, tinha os operários já eram um outro tipo, né, de organização. Era a mesma organização, mas não se confundia. Eu não ia poder assistir uma reunião de operários, nem vice-versa. Cada um tinha. E tinha o secretário da juventude que comparecia, e em geral os jovens também elegiam sempre alguém para essa direção, e tinha uma discussão. Primeiro tinha os informes gerais, né, da conjuntura. Alguém sempre vinha da direção estadual e dava os informes da situação geral do país e de fora do país, interno e externo ao país. Era a primeira coisa, dos informes. Depois dos informes internos, não é? Como estavam todas essas questões internas, políticas, entre os partidos, entre o movimento, porque você tem bandeiras, né? E essas bandeiras do partido, por exemplo, a nossa, os jovens tinham que lutar pela não... por aquilo que depois do golpe, logo depois se fez, que foi o acordo MEC-USEID. A gente tinha que estudar a questão do acordo MEC-USEID, a questão de como iam ficar as universidades, toda a parte de educação, mesmo o acordo MEC-USEID em relação às secretarias de educação, em relação à educação primária, secundária, etc., porque tudo isso teve grande influência. O acordo MEC-USEID foi para valer, né? Vejam que os jovens que estudaram depois do golpe, eles não têm uma visão do país, né? Tem depois porque alguém que quis ter, não é isso? Que veio para a universidade, o que o movimento estudantil fez, abriu os olhos,
mas era tudo muito fechado. Você lembra também que a gente teve muita dificuldade em montar um currículo no colégio de aplicação durante o golpe, durante o regime militar. Mas assim, a gente estudava essas questões, estudava marxismo, estudava a questão da revolução, né, como fazer a revolução, como chegar ao poder, né, quais eram essas as questões principais. Como organizar a população. E o movimento estudantil, nesse momento, lá dentro da universidade, as chapas? Não, o movimento estudantil, a gente tinha, os comunistas tinham uma aliança com os católicos, o que não era fácil, porque já se partia do pressuposto que os comunistas eram muito radicais e eram ateus. Então já a confusão começava a partir daí. Como resolver isso? E os cristãos, mesmo os socialistas, ficavam achando que pecavam, porque estavam fazendo alianças com pessoas que não acreditavam em Deus. Começava um mal-estar por isso. Mas alguns superavam isso e também partiam para estudar marxismo. E daí surgirem muitos autores sendo marxistas cristãos, não é? Autores aqui, autores na França, que isso dava uma aliviada para os cristãos. Para nós não, para nós era uma baboseira aquilo, mas para eles era uma aliviada na cabeça deles, eles não iam para o inferno, não é? O Teilhard de Chardin, vários deles começaram a transitar entre o marxismo e desculpa se vocês são cristãos, às vezes eu falo coisas assim, mas não estou ofendendo ninguém. Aí, então, o movimento estudantil fez boas alianças. Por exemplo, alianças com Silvio Lins, que ele era católico, mas era um socialista. Marcos Lins, depois esse grupo foi para a AP, Marcos, Silk, Weber, não é? Mas a gente tinha momentos muito difíceis, porque eu lembro, uma vez estávamos na UEP, finalizando um acordo entre católicos e os evangélicos também, os comunistas, os socialistas, e de repente chegou Maria Seales, que era do movimento camponês, né, trabalhava junto a Francisco Julião, ela era advogada das ligas, ela era estudante. Maria Seales, você sabe que é, Novaes. Aí é uma pessoa para você também, você pegar uma entrevista dela. Né? Aí ela vai e chega assim e diz: companheiros, o problema é o seguinte, é que vamos agora mesmo invadir o engenho Pindobal. Quando disse isso, os católicos saíram da reunião na mesma hora. Nós não vamos invadir nada, entendeu? Eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Então, você tinha que ter muito tato, muito jeito como se diz, nesses acordos para se marchar junto, para ganhar o EP, para ganhar a presidência do DCE, para isso, para aquilo. E na UNE, a discussão era a mesma. Sempre havia uma grande discussão. O Serra, por exemplo, era um católico de esquerda. Mas era muito difícil a discussão com ele, porque ele vinha para a discussão, ele era aberto à discussão. Mas a hegemonia tinha que ser deles. E aí os comunistas não tinham gente suficiente para isso. Certo? Aí dava às vezes brigas homéricas. Uma vez houve uma briga tão grande, quebraram a cabeça de Nailton Santos com uma garrafada de cerveja, e ele era bem de direita, ele era um representante do movimento estudantil baiano. Aí foi, aí quebraram a cabeça dele, aí no outro congresso ele veio na esquerda. Aí a gente fazia a maior mangação. Até hoje a gente dizia: mas aquela garrafada foi boa na tua cabeça, abriu tua cabeça para tudo. Mas assim, sempre fomos juntos com muita dificuldade. Com muita dificuldade, porque eles tinham muitos limites. Os limites, principalmente os limites da lei. E se você quer fazer uma revolução, você não pode pensar na lei. Já, vamos 5 minutos. Então vamos suspender aqui uma hora, né?
Você pode, fica, vamos concluir, agradecer a Socorro.